Teorias da conspiração. Por que são tão populares? Por que fazem tão mal? Hein? Afinal, quem acredita? Por que acreditam? Dá pra furar bolha? Será? Coluna Garrone de volta. Muita gente me pergunta como é que eu escolho o tema, qual o critério que eu uso. Não tem critério. Eu leio um monte de coisa durante a semana e de repente eu me deparo com um tema, vai lá, deu match, pronto. Aí eu começo a elaborar o que eu vou falar aqui na coluna. Nasce assim. Então vamos para a coluna dessa semana. Essa semana eu estava lendo um texto no Washington Post, jornal americano. O título do artigo era "Estou namorando um teórico da conspiração, mas parece que eu estou ficando maluca". A autora desse texto só descobriu o lado sombrio do namorado por conta da quarentena, porque eles se viram ali obrigados a dividir o mesmo teto. O namorado insistia que ela, autora do texto, não sabia a verdade, que deveria abrir os olhos. Ela conta que se sentia a pessoa mais burra do mundo por estar gostando desse cara. Tinha vontade de sair correndo, mas rolava uma certa culpa. Será que ela não seria, de certa forma, intolerante? Afinal, o amor não supera tudo? Como é que faz para tolerar, por exemplo, um parceiro, um namorado que está ali do lado, que fica falando que, por exemplo, a elite global trafica carne e sangue humanos, hein? Que pessoas famosas sequestram crianças, torturam essas crianças, extraem a adrenalina do corpo dessas crianças e depois bebem. Dá para conviver com alguém que pensa isso do seu lado? Bem, partindo do princípio que você não compartilha dessas ideias, se compartilha, parabéns, que sejam felizes para sempre. A autora do texto se perguntou, será que dá para ter um namorado que não sabe a diferença entre ficção e realidade? Em ano de eleição, o namorado dela tem a certeza que Joe Biden já morreu há anos. A única dúvida dele é se que o Joe Biden que a gente vê é um dublê ou um clone. E por que a imprensa não fala disso? Claro, está comprada. No texto, ela não diz se terminou com o namorado, eu fiquei curioso, então tá aí em aberto. Você conseguiria manter uma relação desse tipo? Você conseguiria, por exemplo, namorar um terraplanista? Incompatibilidades muito menores já me fizeram terminar namoros no passado. Enfim, vocês sabem como é a internet. Você lê um texto, aí fica fissurado num tema, um texto vai puxando o outro, e às vezes a gente se perde. Mas eu não me perdi não, eu me achei. E eu me deparei com um texto que é um guia chamado de Manual da Teoria da Conspiração. Eu sempre acho que essa coisa de manual, de cartilha, pode acabar sendo muito superficial, meio generalista, mas quando sai de um especialista que estudou muito e depois fez um exercício para simplificar toda aquela pesquisa dele numa cartilha, aí tende a merecer o respeito. No caso dessa cartilha das teorias da conspiração, ela foi feita por 2 professores da área de psicologia das universidades de Bristol e também de Western Australia. Eu vou deixar o link na descrição, tem 12 páginas, mas se tirar capa, bibliografia e agradecimento, é mais curta ainda, vale ler. Eu vou compartilhar um resuminho aqui com vocês nessa coluna. Eu aconselho quem consegue ler inglês, dá uma olhada no original. Eu vou tentar ser bem didático, vou tentar responder 3 perguntas. Por que as teorias são tão populares? Por que essas teorias da conspiração fazem tão mal? E o mais difícil de tudo, como é que você consegue conversar com alguém que acredita nessas teorias da conspiração? Olha, primeiro, antes de responder as perguntas, tem que dizer que conspiração existe. Claro que existe. Existe. Tem alguns exemplos históricos. Se você pensar, por exemplo, nessa tendência dos Estados Unidos, esse histórico dos Estados Unidos, de intervir em governos estrangeiros e mudar o regime. Tem exemplo lá do século XIX, no Havaí, por exemplo, que era um reino, virou, hoje em dia, um estado americano. Mas você tem muitas intervenções americanas que acabaram mudando o regime. Na América Latina são milhares. Cuba, acho que seria o principal exemplo. E no mundo inteiro, né? Você tem no Irã, por exemplo, o mesmo a gente pode falar da antiga União Soviética. Conspiração. A indústria do tabaco mentiu durante décadas sobre os efeitos nocivos do cigarro. Conspiração. Mais recentemente, você lembra o caso da Volkswagen, que mentiu naqueles testes sobre emissões de gases dos motores? Enganou a indústria e os consumidores sobre quantos motores poluíam no fim das contas. Deram manipulado no teste. Conspiração. E teve o caso que veio a público sobre o esquema de espionagem do governo americano sobre líderes mundiais e civis americanos. Se lembra da Dilma espionada? Foi o caso Snowden. Conspiração, conspiração real. Então, conspirações existem, mas elas podem ser descobertas através de um equilíbrio ali de ceticismo com provas.
enquanto as teorias da conspiração são imunes à prova. Diante de provas, quem defende essas teorias vai moldando ali e o núcleo duro da teoria continua intacto. As teorias conspiratórias são contraditórias em si. Olha, um exemplo bem atual. As mesmas pessoas que dizem que a Covid-19 faz parte de um plano da China para destruir o Ocidente são aquelas que dizem que a doença não é tão grave assim e pode ser curada com um remédio de fácil acesso e baixo custo. Na hora de culpar a China, a doença é grave. Na hora de defender a reabertura do comércio, por exemplo, o vírus não é tão grave assim, tem remédio. O vírus é comunista letal, mas ao mesmo tempo os números estão superestimados. Não morreu tanta gente assim. A China inventou um vírus em laboratório para ganhar dinheiro vendendo a cura. Depois, ao mesmo tempo, a vacina chinesa não é confiável. Eu não queria ficar citando aqui as teorias em si, porque esse guia que eu estou compartilhando com vocês serve para combater toda e qualquer teoria da conspiração, seria assim um manual atemporal. Então vamos para aqueles 3 tópicos que eu mencionei, 3 perguntas que o guia tenta responder. Primeiro, por que as teorias são tão populares? O guia traz algumas ideias. Pessoas que se sentem vulneráveis e impotentes estão mais suscetíveis a acatar essas ideias. Pessoas que se sentem ameaçadas também estão mais sujeitas, e o conceito de ameaça aí é subjetivo, pode ser uma ameaça completamente inventada. As teorias, elas, de certa forma, ajudam as pessoas a lidar com uma incerteza. Afinal, elas explicam eventos improváveis. Exemplo, por que a princesa Diana morreu? Porque um carro bateu. Ok, mas por que o carro bateu? Porque qualquer carro está sujeito a bater? Não, porque a monarquia britânica não queria que a mãe do futuro rei tivesse um marido muçulmano, ou ainda, que tudo foi uma armação e a Lady Di está viva. Teorias da conspiração. Tem um outro motivo interessante que eu achei no guia, que a teoria da conspiração seria um jeito da pessoa contestar a política mainstream. Ela não concorda, não tem muito argumento, então ela apela para a teoria da conspiração e consegue fazer com que uma pessoa que está no grupo majoritário, privilegiado, reivindique um status de minoria oprimida pelo sistema, entendeu? Então o cara é privilegiado, mas por conta da teoria da conspiração, você tem um sistema ali que age contra ele e ele entra ali como se fosse um oprimido do sistema. Agora, por que elas fazem tão mal? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Tem gente que acha que é inofensivo. Porque quem se vale dessas teorias da conspiração se baseia em informações falsas ou em conexões entre temas que não têm nada a ver. Isso acaba minando a credibilidade de instituições sérias, universidades, minando as estatísticas, censos, a credibilidade da imprensa, da ciência em geral. Essas teorias são baseadas em crenças e pressupostos que, invariavelmente, estão vinculados também a estratégias e interesses políticos. Existe uma intenção política com base em informação falsa, vulgo mentira. Em relação às mudanças climáticas, por exemplo, os negacionistas que se baseiam em teorias conspiratórias comprometem a percepção do público sobre o quão robusta é a evidência científica sobre as mudanças climáticas. O que acontece? Você acaba atrasando a tomada de decisão diante de um problema que é urgente. E tem uma coisa que é importante, que está lá nesse guia, que eu já tinha percebido assim de forma empírica. Pessoas que acreditam em uma teoria da conspiração tendem a acreditar em outra. Você não acredita em uma teoria isolada. E outro dado importante, as teorias da conspiração têm uma influência proporcional no debate público maior do que o público que acredita nela. Eu explico. Teve um estudo australiano mostrando que numa análise ali de 2 milhões de comentários numa rede social, 5% desses comentários continham informações tidas como conspiratórias. Então esses 5% de posts recebiam 64% dos comentários, ou seja, a teoria da conspiração ela engaja mais na rede social. Próxima questão, como conversar com um teórico da conspiração? Bem, aí é difícil. Aí é difícil porque as teorias da conspiração, elas se retroalimentam ali, né? E elas encontram explicação dentro delas mesmas. E elas circulam em grupos fechados, seja no Facebook, no WhatsApp ou em fóruns daqueles mais obscuros e tal, podem ter na Deep Web também. E se já é difícil convencer o público em geral a descartar uma teoria da conspiração como sendo conspiratória, imagina convencer quem acredita, defende e sai professando essas ideias. Mas é importante, porque esse tipo de pensamento faz parte do extremismo político e é tudo que a gente não quer. Então, o guia tem umas orientações. Eu achei meio difícil de cumprir, mas vou compartilhar com vocês. Então, uma orientação seria reforçar a importância do pensamento crítico. Acontece que a pessoa que acredita nessas teorias acha
que ela tem pensamento crítico, já que ela questiona as informações científicas, pesquisa, então ela está se achando. Então a sugestão do guia é você tentar guiar o pensamento crítico dessa pessoa para questionar a crença dela. Outra sugestão, mostrar empatia, para tentar buscar um entendimento, porque lembrando, o objetivo é abrir a mente. Então a empatia seria mais fácil de se aproximar. E tem uma orientação para fechar, que é para você tentar evitar ridicularizar a teoria da conspiração. Olha, ridicularizar pode até funcionar no público em geral, mas quando você lida com a pessoa que acredita, fica difícil. E se você tentar desconstruir aquela ideia com agressividade ou ridicularizando, aí tudo indica que a pessoa que acredita naquilo já vai rejeitar de cara, não vai conseguir nem segurar a conversa com você. Então essas foram as informações do guia. Agora, minha impressão, aconselho dar uma lida no guia. Minha impressão. O guia é muito elucidativo em relação ao diagnóstico, de como essas teorias colam e por que elas colam. Mas na hora de sugerir como acabar com elas, aí o guia não traz a solução, não. Não é por conta dos autores, não é por culpa deles, mas porque é difícil mesmo, porque tem a ver com crenças muito arraigadas, frustrações, educação deficiente e um desejo dessas pessoas por um certo protagonismo, mesmo que esteja tudo baseado numa grande farsa. Rancorosos e fracassados de outrora têm nessas teorias da conspiração uma maneira de ganhar importância, relevância e até fazer carreira política e ganhar dinheiro. Pensou em alguém? Mas isso é para poucos, né? Porque para a maioria das pessoas que caem nessa de teoria da conspiração, parece que é um jeito de lidar com a incapacidade de entender a complexidade do mundo. E encarar, por exemplo, o caráter aleatório que o mundo pode ter. Mas eu acho também que tem uma coisa de um impulso para fugir de uma realidade que pode ser inconveniente. E se a realidade é difícil, a fantasia pode trazer um conforto. Tava o fio aqui, não sei se ficou feio, né? Porque tava sem bateria. Vou tirar aqui para ficar mais bonitinho. Ao longo dessa coluna, enquanto eu falava das teorias da conspiração, eu pensei muito naquele documentário A Terra é Plana. Vocês viram? No Netflix. Não sei se está disponível ainda, espero que esteja. É bem legal, porque tem muito disso, do cara que seria um fracassado em qualquer área do conhecimento, do convívio social, mas encontrou nesse nicho da Terra plana uma maneira de buscar um protagonismo, de conseguir um protagonismo. E são pessoas que acabam virando celebridade de um nicho e são idolatradas e cultuadas por um grupo pequeno, que o mundo inteiro vê como maluco, mas que eles têm ali a sua verdade e tudo que eles veem, todas as provas, evidências, tudo que se vê é uma conspiração contra eles e eles estão certíssimos. Vale a pena assistir, não para rir das pessoas, mas para entender como é que uma pessoa pode achar que há uma conspiração mundial para tentar convencer o mundo inteiro de que a Terra é esférica e não plana. É bastante curioso e eu acho que tem uma pensata interessante sobre o papel da ciência nessa história. Tem um meia-culpa, tem umas entrevistas com cientistas, por exemplo, que fazem uma meia-culpa sobre onde erramos, onde a ciência errou para permitir que um número substancial de pessoas, um percentual pequeno, mas se você jogar isso dentro de uma população do tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, é muita gente. Então tem uma meia-culpa ali que é uma pensata para a gente pensar em outros aspectos da ciência, por exemplo, como o aquecimento global. Eu me lembro, por exemplo, de uma entrevista de uma deputada federal que já foi líder do governo no Congresso e agora está um pouco sumida. E a pergunta era sobre mudança climática, se ela acreditava na mudança climática. E a resposta foi: mas assim, a ciência muda toda hora. Você vê, por exemplo, gema fazia mal, agora a gema faz bem. Tem tantos erros ali que é difícil você começar a debater o assunto, porque ela trata a questão da gema ser saudável ou não, que é uma questão ali, digamos, de nutrição, com mudança climática, que você tem um conjunto de provas de várias áreas do conhecimento, né? Não é só, nesse caso, é o caso da nutrição, mas na mudança climática você tem confirmações na biologia, na física, na oceanografia, na meteorologia, na climatologia. São várias áreas do conhecimento que têm muitas provas que são redundantes entre si e que chega um momento em que há um consenso da ciência. Mas e aí é muito interessante também que teoria da conspiração tem muita
Desculpa, gente, é que eu tô bebendo refrigerante. Tem muita gente que pega um cientista ali, que talvez esteja buscando um protagonismo, para poder questionar o consenso da ciência mundial. Uma pessoa não contesta um consenso científico, não é assim que funciona a ciência. Mas como a gente tem uma educação um pouco deficiente, pessoas que não têm muita ideia do método científico, acaba pegando. Se tem pessoas que acreditam que a Terra é plana hoje, acreditar que não há mudança climática é muito mais fácil, porque mudança climática não é algo que é perceptível, é algo que você precisa, pelo menos, de uma medição ali de longo prazo, né? Um antes e depois. A Terra plana você não precisa do antes e depois, você precisa só da constatação do momento. Enfim, me perdi aqui. Esse é o momento em que eu leio as mensagens, porque eu fiquei mesmo, eu fiz a... Eu vou ter que falar agora. Porque eu fiz esse roteiro que eu elaborei, eu não queria dar muito exemplo, mas eu fiquei lembrando do documentário da Terra plana, que faz a gente pensar como é que tem gente que acredita na Terra plana entre nós. Tem gente aí do seu lado que pode acreditar na Terra plana. E gente supostamente inteligente, pessoas em função de chefia, pessoas que criam outras pessoas, sabe? Pais de família, que, né, são responsáveis pela educação de alguma pessoa, e essa pessoa acredita na Terra plana. Como é que funciona isso? Eu tenho dúvidas. Ainda bem que minha mãe nem meu pai acreditam que a Terra seja plana. Até porque meu pai já fez circunnavegação, então ele sabe que a Terra não é plana, ele já deu a volta na Terra de navio. Vamos lá. Mensagens, espaço reservado para as mensagens. Vou ler umas mensagens aqui. Por exemplo, a do Leon Marques. Ele diz: incrível, Garrone, sempre com colunas ótimas. Aprendo muito com você. Quando saísse do Mind... Eu gosto do Saísse. Saísse é o quê? É Pernambuco? Ou é... Saísse? Acho que é Pernambuco, né? Me diz aí, Leon. Fiquei desolado sem a sua coluna. Sorte que me deu um insight de procurar seu nome no YouTube e achei seu novo canal. Sucesso nessa fase, abraços. É isso, porque... não sei como é que vocês procuravam minha coluna antes, quem me assistia minha coluna antes do My News, mas eu criei um canal com o mesmo nome, né, com uma tentativa de fazer com que as pessoas me achassem, foi o caso do Leon. Então, mais do que nunca, é importante espalhar a palavra, evangelizar as pessoas sobre a coluna do Garrone, que ela existe. Obrigado, Leon, pelo esforço, lembrou de mim e botou lá coluna do Garrone, o Garrone, e me achou no YouTube. Obrigado, valeu mesmo. Obrigado, Leon. Cláudia Pedretti. Como eu adoro esses vídeos. Se soltar sexta-feira, eu venho. Francisco me representa no fim de semana. Fico bem assim, franciscando. Bem, Francisco virou verbo. Vocês viram que na semana passada eu tentei gravar um vídeo com ele para a coluninha do Francisco. Não consegui porque ele estava ali naquele jeitinho que a Cláudia já transformou em verbo. Então ele estava franciscando. Será que eu vou aderir a esse verbo franciscar? Em relação ao vídeo de sexta-feira, que eu falei na semana passada, que sexta-feira é um dia caído, ou pelo menos uma noite caída no YouTube. Então sexta-feira, para mim, é um no de publicação de vídeos. E ela diz que se sair sexta-feira, ela vê. Mas eu vou com a maioria, tá bom, Cláudia? Por enquanto, sem vídeo sexta-feira. Mônica Torreão, acho que eu lembro de você, Mônica. Tinha perdido você e o Francisco em meio à pandemia. Encontrei festas e palmas da Mônica. Muito obrigado. Não sei como você me encontrou, mas tem vários jeitos de me encontrar. Você pode me seguir nas redes sociais, eu aqui vou botar. Espalha a palavra aí, como eu falei lá pro Leon. Tá bom, Mônica? Obrigado por ter me achado. Mais uma mensagenzinha. Selma de Toledo, que não falte Mamãe Garrone, já sou fã. Olha, não vai faltar não, Selma. A Mamãe Garrone, que sempre não tem nome, né? Vocês perceberam, a Mamãe Garrone não tem nome. Ela nunca falou nome, eu nunca falei nome. Porque, de certa forma, preserva a identidade. Porque Garrone é nome, então minha mãe não tem esse nome no nome dela. Então, Mamãe Garrone é um pseudônimo. Então, preserva a identidade dela, é bom, né? Preserva a identidade dela. Então, já que não pode faltar a Mamãe Garrone, como diz a Selma de Toledo, eu pedi pra minha mãe mandar um vídeo. E agora, a novidade da minha mãe é que ela tá com um cachorro novo. Tá com um cachorro novo, que é o Zico Garrone. Mas ela tem outro nome, eu esqueci. Ela vai mostrar aqui no vídeo. Ela mandou um vídeo para mostrar como é que o Zico tá lá, a vida do Zico. Essa coluna é completamente aleatória, né? Eu falei de teoria da conspiração e agora eu vou mostrar minha mãe brincando com o cachorro. Mas é isso. Se você não gosta, tudo bem, pode, passa o próximo vídeo. Mas é essa maluquice aqui que geralmente quem... é muito louco. Vamos ver minha mãe aí no vídeo. Oi, gente, Mamãe Garrone de manhã, descabelada, porque eu tenho mania de dormir de cabelo molhado, em fase de treinamento de cachorro. Vamos lá? Olha lá. Ei, Floquinho! Bora!
Tem um detalhe que vale explicar, porque o cachorro parece muito pequenininho. De fato, ele é pequeno, tem 3 meses, né? Mas minha mãe também é muito alta. Minha mãe tem 1,82. Minha família é alta. Eu tenho 1,93, minha mãe tem 1,82. Então o cachorro parece menor ainda, tá? Bem, eu não sei em que momento você tá vendo esse vídeo aqui. Mas vai estrear, ou já estreou, vou deixar em aberto, dependendo do momento que você tá vendo, o novo vídeo do canal, que é o 4 Quartos, que é um programa de debate. Eu não vou estar sozinho, vou estar com mais 3 pessoas. Vai ter semana que eu não vou participar, vão ter outras 4 pessoas aqui no canal, debatendo os assuntos que lhe convierem, com liberdade total para falar o que quiserem, mesmo porque ninguém tem tempo de ficar fiscalizando o assunto do outro, a pessoa entra aqui e fala o que quiser. Em 6 cidades do mundo. São 6 pessoas em 6 cidades do mundo e quem sabe esse elenco pode aumentar. Mas por enquanto, 6 cidades do mundo é chique, hein? Chique e um pouco arrogante, né? Vou tirar onda aqui. Tô eu em São Paulo, tem Rio de Janeiro, Brasília, acabou o Nacional. Aí tem Nova York, Los Angeles e Bogotá. Chique, né? Eu tenho um colega meu na África e tem gente na Europa, só que por causa do fuso ia rolar, ia ter que gravar de madrugada, aí vai dar uma confusão. Foi o que eu falei, é o jeito de eu botar amigo meu para encontrar, porque nessa quarentena você tem que marcar hora com as pessoas, não sei como é que vocês fazem. Eu marco hora para conversar com um amigo, né? Você tem ali, é reunião. Então, eu arrumei um jeito de ter essa reunião semanal com gente inteligente que vai trazer assuntos interessantes para o debate. Então, é o 4 Quartos que vai estrear ou já estreou. De qualquer forma, vídeo toda quinta-feira à noite aqui. Por enquanto, vai ser gravado, porque a gente vai testar ali a parte técnica, porque eu vou operar a parte técnica e vou falar ao mesmo tempo. É difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de limitação. Depois, se a parte técnica ficar tranquila, a gente vai passar a fazer ao vivo e aí vai poder rolar a interação. Hoje estou falando demais, só tô até perdendo o ar. Então, vai estrear, ou já estreou o 4 Quartos, toda quinta-feira, tem o vídeo longo da coluna do Garrone, que eu geralmente trato de assuntos internacionais, e no sábado tem um vídeo vindo no Zap com aqueles absurdos, fake news que a gente encontra nos grupos de WhatsApp e eu compartilho com vocês. É isso, Coluna do Garrone fica por aqui, eu vejo você a qualquer momento, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, quando você dá um like, o vídeo fica aparecendo no seu feed, né? Aí você não precisa ficar procurando, viu, Leon? Viu? Ó, dá um like, aí você não precisa ficar procurando no Coluna do Garrone. É isso. Então, agora a seguir, a coluninha do Francisco, com mais idiosincrasias da dieta do Francisco. Viu como essa coluna é completamente aleatória? Um beijo e até a próxima. Então, Francisco, como bom cachorro, não dispensa um osso. Tá aqui, ele já mastigou esse osso aqui. Tá adorando. Mas ele também não dispensa. Olha aqui, o que é isso aqui? Eu comprei espinafre e na receita que eu usei não precisava usar o cabo. O que eu vou fazer com esse cabo, com esse caule? O que eu vou fazer? Francisco, senta. Senta. Patão. Toma. Isso. Vem. Tá gostoso? Mais um. Opa. Gostoso?